Livro História de uma Alma, Manuscritos Autobiográficos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Capítulo 5. Primeira Comunhão e Tempo de Escola. Por falar em visitas às Carmelitas, lembro-me da primeira, pouco após a entrada de Paulina. Esqueci-me de falar disto, mas trata-se de uma minúcia que não posso deixar de lado. Na manhã do dia em que devia dirigir-me ao locutório, estando a refletir sozinha na cama, pois ali fazia minhas orações mais recolhidas e sempre encontrava meu bem-amado, ao contrário do que acontecia à esposa dos Cantares, perguntava-me qual seria meu nome no Carmelo. Sabia que lá existia uma irmã Teresa de Jesus. Apesar disso, meu belo nome de Teresa não me podia ser tirado. De súbito me ocorreu a lembrança de Jesus pequenino, a quem tanto amava, e disse comigo: "Ah, que felicidade se me chamasse Teresa do Menino Jesus!" No parlatório, nada disse do sonho que tivera de olhos abertos, mas a boa Madre Maria de Gonzaga, consultando as irmãs qual nome me seria imposto, veio-lhe à mente a chamar-me pelo nome que eu tinha sonhado. Grande foi minha alegria, e a coincidência de pensamentos pareceu-me a delicadeza do meu bem-amado menino Jesus. Olvidei ainda alguns pequenos traços da minha infância, anteriores à vossa entrada no Carmelo. Não vos falei de minha predileção por estampas e por leitura. No entanto, minha querida mãe, as belas estampas que me mostráveis como recompensa, devo uma das mais doces alegrias e uma das mais vivas impressões que me incitavam à prática da virtude. Ficava horas esquecidas a contemplá-las. A florzinha do divino prisioneiro, por exemplo, falava-me de tantas coisas que me deixavam embevecida. Vendo o nome de Paulina escrito embaixo da florzinha, queria que o de Teresa também o fosse, e oferecia-me a Jesus para ser sua florzinha. Se não sabia brincar, gostava muito de ler, e nisso levaria minha vida. Por sorte, para me guiarem, havia anjos da terra, que para mim selecionavam livros que me distraíssem e ao mesmo tempo me alimentassem o espírito e o coração. Depois só devia aplicar certo tempo na leitura, o que me impunha grandes sacrifícios, interrompendo às vezes minha leitura no meio do trecho mais empolgante. O atrativo pela leitura durou até minha entrada para o Carmelo. Não poderia indicar o número de livros que me passaram pelas mãos. Mas o bom Deus nunca permitiu que lesse um só deles, capaz de me prejudicar. Verdade é, na leitura de certas histórias de cavalaria, nem sempre sentia, no primeiro instante, a verdade da vida. O bom Deus, porém, de pronto me fazia intuir que a verdadeira glória é a que dura eternamente, não havendo para sua consecução necessidade de realizar obras aparentosas, mas de esconder-se e praticar a virtude, de modo a não saber a mão esquerda o que faz a direita. Foi assim que, lendo a narração dos feitos patrióticos de heroínas francesas, mormente da venerável Joana d'Arc, sentia grande desejo de imitá-las. Parecia verificar em mim o mesmo ardor de que estavam animadas, a mesma inspiração celestial. Recebi, então, uma graça que sempre tomei como uma das maiores de minha vida, pois nessa idade não recebia, como agora, as luzes em que estou imersa. Cuidava que nascera para a glória, e como procurasse em meio de alcançá-la, o bom Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de descrever. Fez-me, outrossim, compreender que minha glória característica não apareceria aos olhos dos mortais, mas consistiria em tornar-me grande e santa. Poderia tal desejo parecer temeridade, tomando-se em considerações quanto era fraca e imperfeita, e quanto ainda o sou depois de passar 7 anos em religião. Muito embora, sinto sempre a mesma audaciosa confiança de tornar-me grande e santa, pois não conto com meus méritos, por não ter nenhuma, mas espero que aquele que é a virtude, a própria santidade. Só ele é que, contentando-se aos meus débeis esforços, me elevará a si próprio, e cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Não calculava, então, que seria preciso sofrer muito para chegar à santidade. O bom Deus não tardou em me demonstrar, quando enviou as provações que mais acima relatei,
Agora retomarei minha exposição desde o ponto em que a tinha largado. 3 meses após minha cura, papai levou-nos em viagem a Alençon. Era a primeira vez que para lá voltava. Bem grande foi minha alegria de rever os lugares onde vivera minha infância e de poder principalmente rezar junto à sepultura de mamãe, pedindo-lhe que sempre me proteja. O bom Deus concedeu-me a graça de conhecer o mundo na medida suficientemente exata para o desprezar e dele me conservar afastada. Poderia afirmar ter sido na minha permanência em Alençon que fiz minha primeira entrada no mundo. Em redor de mim, tudo era gozo e felicidade. Tornava-me alvo de festas, de mimos e admirações. Numa palavra, dentro de 15 dias, tive uma vida semeada só de flores. Não nego que tal vida tinha encantos para mim. Muita razão tem a sabedoria em ponderar, porque a fascinação das frivolidades seduz até o espírito afastado do mal. Na idade de 10 anos, o coração deixa-se facilmente fascinar. Por isso, considero como grande graça não ter ficado em Alençon. Os amigos que ali tínhamos eram muito dados ao mundo. Sabiam conciliar demasiadamente as alegrias da terra com o serviço de Deus. Não pensavam bastante na morte, e, no entanto, veio a morte visitar grande número de pessoas, minhas conhecidas, jovens, ricas e ditosas. Gosto de reportar meus pensamentos aos lugares encantados, onde elas viveram, e de perguntar a mim mesmo onde estão, e que lhes valeram os castelos e parques onde as vi gozarem as boas vantagens da vida. E vejo que debaixo do sol tudo é vaidade e aflição de espírito, que o único bem consiste em amar a Deus de todo o coração e ser pobre de espírito aqui na terra. Jesus quis, talvez, mostrar-me o mundo antes da primeira visita que estava para me fazer, a fim de que eu com mais liberdade escolhesse o caminho que lhe prometeria seguir. A época de minha primeira comunhão ficou gravada no coração, como uma lembrança sem penumbras. Pareceu-me, não podia estar mais bem disposta do que estava. Além do mais, meus sofrimentos espirituais deixaram-me em sossego durante quase 1 ano. Queria Jesus fazer-me gozar de uma alegria tão perfeita quanto possível neste vale de lágrimas. Lembrai-vos, minha querida mãe, do maravilhoso livrinho que me fizestes 3 meses antes da minha primeira comunhão? Foi o que me ajudou a preparar o coração de uma maneira contínua e rápida, pois, se desde muito já o vinha preparando, era bem necessário dar-lhe novo impulso, enchê-lo de novas flores, para que nele pudesse Jesus repousar com alegria. Praticava diariamente grande número de piedosos exercícios, que constituíam outras tantas flores. Fazia um número maior ainda de jaculatórias, que escrevestes para cada dia em meu livrinho, e tais atos de amor formavam os botões de flores. Cada semana escrevia eis-me uma linda cartinha, que enchia minha alma de profundos pensamentos e me ajudava a praticar a virtude. Era um consolo para vossa pobre filhinha, que fazia tão grande sacrifício em se conformar com não ser, todas as tardes, preparada em vossos joelhos, como fora sua querida Celina. No meu caso, era Maria que fazia as vezes de Paulina. Eu sentava sobre seus joelhos e nessa posição escutava com avidez o que me dizia. Parecia-me que todo o seu coração, tão grande, tão generoso, se transferia para dentro de mim. Como guerreiros famosos ensinam aos filhos o traquejo das armas, assim também ela me falava dos combates da vida, da palma outorgada aos vitoriosos. Maria falava-me ainda das imorredoras riquezas, que são fáceis de juntar todos os dias, da infelicidade de passar ao largo, sem querer dar-se ao trabalho de estender a mão para as agarrar. Depois mostrava-me o meio de ser santa pela fidelidade nas mínimas coisas. Deu-me o folheto sobre a renúncia, que eu meditava com toda a delícia. Oh, como era eloquente, minha querida madrinha! Quisera que não fosse a única a ouvir-lhe os profundos ensinamentos. Sentia-me tão enternecida que em minha ingenuidade acreditava que os maiores pecadores ficariam comovidos como eu, deixariam então suas riquezas perecíveis e já não quereriam ganhar outras senão as provenientes do céu. Nessa época, ninguém ainda me ensinara o modo de fazer oração, apesar da grande vontade que tinha de aprendê-lo. Como, porém, me achasse bastante piedosa, Maria só me deixava fazer minhas preces.
Um dia, uma das minhas mestras de abadia me perguntou o que fazia nos dias de folga, quando estava sozinha. Respondi-lhe que me punha atrás da minha cama, no vão que ali havia. Fazia para mim de fechar com o cortino e nesse lugar ficava a pensar. Mas e que pensáveis? Perguntou-me. Penso no bom Deus, na vida, na eternidade. Afinal, penso. Muito se divertiu a boa religiosa à minha custa. Mais tarde gostava de me fazer lembrar o tempo em que pensava e perguntava-me se ainda me punha a pensar. Compreendendo agora que sem o saber fazia oração e o que o bom Deus já me instruía em segredo. Depressa se passaram os 3 meses de preparação. Tive logo de entrar em retiro e de ficar interna para esse fim pernoitando na abadia. Não consigo externar em palavras a suave recordação que o retiro me deixou. Na verdade, se muito padeci como interna, grande compensação me coube no inefável gozo dos poucos dias que passei à espera de Jesus. Não creio que se possa fruir tal alegria noutro lugar, senão em comunidades religiosas. Sendo restrito o número de crianças, fácil se tornava dar atenção a cada uma delas em particular. E na ocasião tiveram, realmente, nossas mestras maternais cuidados para conosco. De mim se ocupavam mais que de outras. Todas as noites vinha a mestra diretora com a lanterninha abraçar-me na cama, dando-me sinais de grande afeição. Comovida com sua bondade, disse-lhe uma noite que lhe confiaria um segredo. Depois de tirar, com um ar misterioso, meu precioso livrinho que estava debaixo do travesseiro, mostrei-lhe com olhos radiantes de alegria. De manhã, achava muito bonito ver como as alunas se levantavam da cama ao toque da campainha e queria fazer como elas, mas não estava habituada a aprontar-me sozinha. Não estava ali Maria para me arrumar o cabelo. Por isso tive de apresentar, timidamente, meu pente à supervisora do vestiário, a qual se riu ao ver uma menina crescida, de 11 anos que não sabia cuidar de si mesma. No entanto, ela penteava-me, não de modo tão delicado como Maria, mas nem por isso me atrevia a gritar, segundo o meu costume de todos os dias, quando me submetia à leve mão da madrinha. No retiro, averiguei que era uma criança cercada de mimos e atenções, como poucas o serão na terra, antes de tudo, entre crianças órfãs de mãe. Diariamente vinham Maria e Leônia visitar-me, em companhia de papai que me acumulava de mimos, de sorte que não sofri com a privação de estar longe da família, e nada ofuscou o lindo céu do meu retiro. Escutava com muita atenção as instruções que o senhor Padre Domã nos dava, e delas fiz até um apanhado. Quanto aos meus próprios pensamentos, não quis anotar nenhum, alegando que os conservaria bem de memória, o que foi verdade. Para mim, era grande satisfação acompanhar as religiosas a todos os ofícios. No meio de minhas companheiras, atraía a atenção por causa de um grande crucifixo que Leônia me tinha dado e que eu metia na cintura à maneira dos missionários. O crucifixo despertava a inveja das religiosas. Cuidavam que, andando com ele, queria imitar minha irmã Carmelita. Oh, realmente era para ela que se dirigiam meus pensamentos. Sabia que minha Paulina estava em retiro como eu, não para que Jesus se desse a ela, mas para ela se dar a Jesus. Por conseguinte, a solidão que passei em expectativa era-me duplamente querida. Tenho recordação de que uma manhã me passaram para a enfermaria, porque estava tossindo muito. Desde minha doença, as mestras tinham grande cuidado comigo, por ligeira dor de cabeça ou quando me vissem mais pálida do que de costume. Mandavam-me respirar ao ar livre ou repousar na enfermaria. Vi entrar minha querida Celina, que, não obstante o retiro, obtivera permissão de visitar-me, para me oferecer um santinho que me causou grande prazer. Era a florzinha do divino prisioneiro. Oh, como me foi grato receber tal lembrança das mãos de Celina. Quantos pensamentos de amor não tive por causa dela. Na véspera do grande dia, recebi a absolvição sacramental pela 2ª vez. A confissão geral deixou-me grande paz na alma, e o bom Deus não permitiu que a mais leve dúvida a perturbasse. No correr da tarde, pedi perdão a todos da família que vieram visitar-me, mas não conseguia falar senão através de minhas lágrimas.
Estava por demais comovida. Paulina não estava presente, mas pelo coração senti que mantinha junto a mim. Enviara-me por Maria uma bela estampa, que não me cansava de admirar e fazer admirar por toda a gente. Escrevera ao bom padre Pichon para me recomendar as suas orações. Dissera-lhe também que logo me tornaria carmelita, e então seria ele meu diretor. Com efeito, foi o que aconteceu 4 anos mais tarde, pois no Carmelo lhe abri minha alma. Maria entregou-me uma carta dele. Na verdade, senti-me sobremaneira feliz. Chegavam-me simultaneamente todas as felicidades. O que me causou mais prazer em sua carta foi esta frase: amanhã subirei ao sagrado altar, e a intenção será por vós e por vossa Paulina. No dia 8 de maio, Paulina e Teresa se uniram cada vez mais, pois Jesus parecia confundi-las, inundando-as de suas graças. Raiou, enfim, o mais belo de todos os dias. Quão inefáveis não são as recordações que na alma me deixaram as mínimas circunstâncias desse dia de céu. A alegre alvorada, os respeitosos e afetuosos ósculos das mestras e das colegas maiores, o grande quarto repleto de flocos de neve, com os quais cada criança se via adornada por sua vez. Acima de tudo, a entrada na capela e a entoação matinal do lindo cântico: ó santo altar, que de anjos sois rodeado. Não quero, contudo, descer a pormenores. Coisas há que perdem a fragrância quando expostas ao ar. Existem pensamentos da alma que se não podem traduzir em linguagem terrena, nem perderam o sentido autêntico e celestial. São como a pedrinha branca que se dá ao vencedor, sobre a qual está inscrito um nome, que só conhece quem a recebe. Ah, como foi afetuoso o primeiro ósculo de Jesus à minha alma! Foi um ósculo de amor. Sentia-me amada e de minha parte dizia: amo-vos, entrego-me a vós para sempre. Não houve pedidos, nem lutas, nem sacrifícios. Desde muito Jesus e a pobre Teresinha se tinham olhado e compreendido. Naquele dia, porém, já não era um olhar, era uma fusão. Já não eram dois. Teresa desaparecera com a gota de água que se perde no seio do oceano. Ficava só Jesus. Era ele o Senhor, o Rei. Teresa pedira-lhe tirasse sua liberdade, pois sua liberdade lhe fazia medo. Sentia-se tão fraca, tão frágil, que desejava permanecer para sempre unida à força divina. Sua alegria era grande demais e muito profunda para que a pudesse conter. Não tardou em debulhar-se em deliciosas lágrimas, com grande espanto das colegas que mais tarde diziam entre si: por que será que chorou? Sentiria algo que a acabrunhasse? Não será antes por não ver junto a si própria mãe ou a irmã que é carmelita, a quem tanto ama? Não compreendia o que ao descer a um coração toda a alegria do céu, este coração exilado não podia suportá-la, nem derramar lágrimas. Oh, não, a ausência de mamãe não me contristava no dia de minha primeira comunhão. Não estava o céu dentro de mim, e nele não tinha mamãe desde muito tomado lugar? Desta forma, quando recebi a visita de Jesus, recebi também a de minha querida mãe, que me abençoava e se regozijava com minha felicidade. Não chorava, outro sim, a ausência de Paulina. Sem dúvida alguma ficaria contente se a visse ao meu lado, mas desde muito meu sacrifício estava aceito. Nesse dia meu coração se encheu só de alegria. Uni-me a ela que irrevogavelmente se dava àquele que tão amorosamente se dava a mim. Na parte da tarde, fui eu quem recitou o ato de consagração à Santíssima Virgem. Era muito justo que, em nome de minhas companheiras, falasse a minha mãe do céu, eu que tão cedo me privara de minha mãe da terra, de modo que de todo o coração me pus a falar-lhe, a consagrar-me a ela, como filha que se lança aos braços da mãe, pedindo-lhe velar sobre ela. Parece-me que a Santíssima Virgem terá olhado para sua florzinha e ter-lhe-á sorrido, pois não foi ela quem a curara com invisível sorriso?
Não foi ela que no cálice de sua florzinha depositara seu Jesus, a flor dos campos, o lírio do vale? À tarde do belo dia estive novamente com minha família terrena. Pela manhã já tinha abraçado o papai e todos os meus queridos parentes. Agora, porém, se estabelecia a verdadeira reunião, quando o papai tomou pela mão sua rainhazinha e se dirigiu ao Carmelo. Vi então minha Paulina, que se tornara esposa de Jesus. Divisei-a com seu véu branco, como o meu, e com sua coroa de rosas. Oh, minha alegria foi sem amargura. Esperava estar em breve novamente com ela, e com ela esperar pelo céu. Não fiquei insensível à festa de família, que se realizou na tarde da minha primeira comunhão. Grande prazer me causou o lindo relógio que o meu rei me deu, mas minha alegria era tranquila, e nada chegou a perturbar minha paz interior. Maria levou-me consigo na noite imediata ao grande dia, pois os dias mais radiosos são seguidos de trevas. Sem acaso será só o dia da primeira e única da eternal comunhão do céu. O dia que se seguiu à minha primeira comunhão foi ainda um dia bonito, mas repassado de melancolia. Toda a linda roupa que Maria me tinha comprado, todos os presentes recebidos, não me enchiam o coração. Não havia senão Jesus que pudesse contentar-me. Anelava pelo momento em que me fosse dado recebê-lo pela segunda vez. Cerca de um mês após minha primeira comunhão, fui confessar-me para a festa da Ascensão e animei-me a pedir licença de fazer a Santa Comunhão. Contra toda a expectativa, o Senhor sacerdote me permitiu e coube-me a felicidade de ajoelhar-me à Sagrada Mesa entre Papai e Maria. Que doce recordação não guardei da segunda visita de Jesus. Desta vez ainda, corriam minhas lágrimas com inefável doçura. Sem cessar, repeti a mim mesma as palavras de São Paulo. Já não sou eu que vivo. Jesus é quem vive em mim. A partir dessa comunhão, meu desejo de receber o bom Deus tornou-se cada vez maior. Obtive permissão de fazê-lo em todas as festas principais. Na véspera desses ditosos dias, Maria punha minha noite sobre os seus joelhos e preparava-me, como fizera para minha primeira comunhão. Tenho lembrança de que me falou certa vez a respeito do sofrimento, dizendo-me que provavelmente não andaria por tal caminho, mas que o bom Deus sempre me carregaria como se faz com uma criança. No dia seguinte, depois de ter comungado, as palavras de Maria voltaram ao meu pensamento. Senti nascer no coração grande desejo de sofrer. E, ao mesmo tempo, a íntima segurança de que Jesus me reservava grande número de cruzes. Senti-me inundada de tão grandes consolações que as considero como uma das maiores graças de minha vida. O sofrer tornou-se-me um atrativo. Tinha encantos que me arrebatavam sem os conhecer com clareza. Até então sofria sem amar o sofrimento. Desde aquele dia senti por ele verdadeiro amor. Sentia também o desejo de amar só a Deus, de não encontrar alegria senão nele. Muitas vezes repetia em minhas comunhões as palavras de imitação de Cristo. Ó Jesus, doçura inefável, convertei minha amargura a todas as consolações da terra. Esta oração me saía dos lábios sem esforço, sem constrangimento. Vinha-me a impressão de que a repetia, não por minha vontade, mas como criança que repetia as palavras que uma pessoa amiga lhe sugere. Mais adiante, minha querida mãe, dir-vos-ei como aprouve a Jesus realizar meu desejo, como só ele foi sempre minha inefável doçura. Se disso vos falasse desde já, seria obrigada a antecipar-me o tempo de minha adolescência. Ainda me restam muitas particularidades de minha infância que vos devo contar. Pouco tempo depois da minha primeira comunhão, entrei em novo retiro para a Crisma. Tinha me preparado com bastante empenho para receber a visita do Espírito Santo. Não conseguia compreender que se não dê maior cuidado à recepção deste sacramento de amor. De ordinário fazia-se um só dia de retiro para a Crisma. Como, porém, o senhor bispo não podia vir no dia marcado, coube-me o consolo de ter 2 dias de solidão. Para me distrair, nossa mestre levou-nos ao Monte Cassinos, onde colhi a mão cheias boninas, graúdas, para a festa do corpo de Deus. Oh, como estava exultante a minha alma! Igual aos apóstolos, eu aguardava venturosa a visita do Espírito Santo.
Folgava com a ideia de que dentro em breve seria perfeita cristã, sobretudo que eternamente teria na fronte a misteriosa cruz que o bispo traça quando faz a imposição do sacramento. Chegou a final de todo momento. Não senti quando desceu o Espírito Santo. Nenhum vento impetuoso, mas antes aquela leve brisa, cujo murmúrio o profeta Elias ouviu no Monte Horebe. Nesse dia, recebi a força de sofrer, pois logo em seguida devia começar o martírio de minha alma. Foi minha querida e gentil Leônia que me serviu de madrinha. Estava tão comovida que não pôde conter a efusão de lágrimas todo o tempo da cerimônia. Recebeu comigo a Santa Comunhão, pois nesse belo dia tive ainda a felicidade de unir-me a Jesus. Terminadas as deliciosas e inolvidáveis festas, minha vida retornou ao ritmo ordinário, isto é, tive de retornar à vida colegial, que tanto me custava. Quando fiz minha primeira comunhão, apreciava a convivência com crianças de minha idade, todas cheias de boa vontade, tendo tomado, como eu, a resolução de praticar seriamente a virtude. Mas era preciso pôr-me em relação com alunas bem diferentes, dissipadas, não desejosas de cumprir o regulamento, e isto me deixava muito desconsolada. Tinha um temperamento alegre, mas não sabia entregar-me aos brinquedos próprios da minha idade. No recreio, apoiava-me muitas vezes contra uma árvore, contemplando dali o andamento do jogo, enquanto me entregava a sérias reflexões. Inventara um jogo que me agradava. Era o de enterrar as pobres avezinhas que encontrávamos mortas debaixo das árvores. Muitas alunas tiveram gosto em ajudar-me, de sorte que nosso cemitério se tornou muito bonito, plantado de árvores e flores, proporcionais ao tamanho de nossas avezinhas. Gostava, outro sim, de contar histórias, inventando-as na medida que me vinham à imaginação. Minhas colegas rodeavam-me com entusiasmo, e de vez em quando alunas maiores integravam-se ao grupo de ouvintes. Ia continuando a mesma história por vários dias, pois tinha prazer em torná-la cada vez mais interessante, na proporção que via as impressões despertadas, marcadas na fisionomia de minhas companheiras. Logo, porém, a mestra me proibiu continuar minha atividade oratória, pois queria ver-nos brincar e correr, e não discorrer. Apanhava com facilidade o sentido das matérias que aprendia, mas tinha dificuldade em aprender palavra por palavra. Por isso, quanto ao catecismo, no ano que precedeu minha primeira comunhão, pedia quase todos os dias a permissão de aprendê-lo no tempo dos recreios. Meus esforços coroaram-se de bom êxito, e sempre fui a primeira, perdendo casualmente meu lugar por causa de uma única palavra esquecida. Minha dor manifestava-se por lágrimas amargas, que o padre Damã não sabia como estancar. Estava muito satisfeito comigo, quando não chorava e não chamava-me sua doutorazinha por causa de meu nome Teresa. Certa vez, a aluna que vinha depois de mim não soube formular a arguição do catecismo para sua colega. Depois de passar, em vão, toda a roda das alunas, o senhor padre voltou-se novamente para mim, declarando que ia verificar se eu merecia o lugar de primeira da classe. Em minha profunda humildade, era só o que esperava. Levantei-me com segurança, respondi o que me era perguntado, sem cometer erro nenhum. Com grande surpresa de todo mundo, feita a minha primeira comunhão, continuei meu zelo pelo catecismo até a saída do colégio. Tinha bom êxito nos estudos, era quase sempre a primeira. Meus maiores sucessos eram em história e redação. Todas minhas mestras me tinham como aluna muito inteligente. Outro tanto não acontecia em casa de titio, onde passava por ignorantinha, boa e meiga, dotada de bom critério, mas incapaz e desajeitada. Não me surpreende a opinião que titio e titia tinham e certamente ainda terão a meu respeito. Por ser muito tímida, quase não falava. Quando escrevia, meus rabiscos e minha ortografia, que não passam de normais, não eram para encantar. Verdade é que em costurinhas, em bordados e em outras tarefas, me desempenhava bem, a gosto de minhas mestras. Mas o modo torto e tolhido com que manejava meu trabalho de agulha justificava a opinião pouco vantajosa que tinha de mim. Considero tudo isso como uma graça. Uma vez que o bom Deus queria meu coração só para si,
já atendia minha oração, quando trocava em amargura as consolações da terra. Para mim, isso se tornava tanto mais necessário, quanto mais não me conservaria insensível a louvores. Muitas vezes gabavam diante de mim a inteligência das outras, e jamais a minha. Daí concluí que a não tinha e resignei-me com esta privação. Meu coração sensível e amoroso facilmente se teria rendido, caso deparasse com um coração capaz de compreendê-lo. Tentei ligar-me a meninas de minha idade, principalmente a duas entre elas. Tinha-lhes amor, e elas, por sua vez, me amavam tanto quanto eram capazes de fazê-lo. Mas, que lástima! Como é mesquinho e involúvel o coração das criaturas. Não demorei em perceber que meu amor era incompreendido. Uma de minhas amigas precisou procurar a família e voltou alguns meses depois. Durante sua ausência, pensava nela e guardava cuidadosamente um anelzinho que me dera. Quando tornei a ver minha companheira, grande foi minha alegria, mas não obtive, ainda mal, senão um olhar indiferente. Meu amor não fora compreendido. Percebi-o e não mendiguei uma afeição que me era negada. O bom Deus, porém, deu-me um coração tão leal que, amando com pureza, ama para sempre. Por isso continuei a rezar pela minha companheira, e ainda lhe tenho afeição. A ver que Celina queria bem a uma das nossas mestras, quis imitá-la, mas não pude consegui-lo, pois não sabia conquistar as boas graças das criaturas. Ó ditosa ignorância, como me livrou de grandes males! Quanto não agradeço a Jesus de me fazer encontrar sua amargura nas amizades da terra. Com um coração como o meu, deixar-me-ia seduzir e cortar as asas. Como poderia então voar e repousar? Como pode unir-me intimamente a Deus um coração entregue à afeição das criaturas? Tenho o sentimento de que não é possível, sem beber da taça envenenada do amor, por demais ardente das criaturas, sinto em mim que me não é possível estar enganada. Vi tantas almas que, seduzidas por essa falsa luz, esvoaçaram como míseras mariposas e queimaram as asas. Depois volveram-se à verdadeira e meiga luz do amor. Esta lhes deu novas asas, mais brilhantes e mais ligeiras, a fim de poderem voar para junto de Jesus, fogo divino que arde sem se consumir. Ah, eu o sinto, Jesus conhecia-me como fraca demais para me expor à tentação. Talvez deixar-me-ia queimar toda inteira pela luz enganadora, se a visse fulgurar diante dos olhos. Não aconteceu assim, só encontrei amargura, onde almas mais robustas deparam com alegria, e destas se desfazem por fidelidade. Não tenho, portanto, nenhum mérito em me não ter entregue ao amor das criaturas, uma vez que só fui preservada pela grande misericórdia do bom Deus. Reconheço que, sem ele, poderia cair tão baixo como Santa Madalena, e com grande doçura ecoou em minha alma a profunda palavra de Nosso Senhor a Simeão. Eu o sei, menos ama aquele a quem menos se perdoa. Mas não ignoro também que a mim Jesus perdoou mais do que a Santa Madalena, pois me perdoou por antecipação, porquanto me impediu que caísse. Oh, puder explicar o que sinto, dou aqui um exemplo que traduzirá um pouco o meu modo de pensar. Suponho que o filho de um entendido doutor depare no caminho com uma pedra, que o faz cair e fraturar um membro. De pronto lhe acorre o pai, ergue-o com amor, pensa-lhe as feridas, aplicando todos os recursos de sua arte. E o filho, completamente curado, logo lhe testemunha sua gratidão. Não resta dúvida, o filho tem todo o motivo de querer bem ao pai. Farei, contudo, outra suposição ainda. Sabendo que no caminho do filho se encontra uma pedra, o pai apressa-se em tomar a dianteira e remove-a, sem que ninguém o veja. O filho, por certo objeto do seu previdente carinho, não tendo conhecimento da desgraça da qual o pai o livrara, não lhe mostrará gratidão e ter-lhe-á menos amor do que se fora curado por ele. Mas se vem a conhecer o perigo do qual acaba de escapar, não o amará mais? Ora, tal filho sou eu, objeto do amor previdente do Pai, que enviou o seu verbo para resgatar não os justos, mas os pecadores. Quer que o ame porque me perdoou. Não digo muito, mas tudo. Não esperava que eu muito o amasse como Santa Madalena, mas quis que soubesse como me amou com um amor inefável, de inefável previdência, a fim de que agora o ame até a loucura.
Ouvi dizer que se não encontra alma pura mais amorosa do que uma alma arrependida. Oh, quem me dera desmentir esta afirmação. Percebo que me afastei muito do meu assunto, motivo pelo qual me dou pressa em retomá-lo. O ano seguinte à minha primeira comunhão passou-se quase todo sem provações interiores para minha alma. No retiro para a segunda comunhão é que fui assaltada pela terrível doença dos escrúpulos. É preciso passar por tal martírio para o compreender. Ser-me-ia impossível dizer quanto não sofri em 1 ano e meio. Todos os meus pensamentos e as mais simples atividades se tornavam para mim motivo de perturbação. Só tinha sossego quando os contava a Maria, e isto me era muito penoso, por sentir a obrigação de lhe dizer todas as ideias extravagantes que me vinham à mente a respeito dela própria. Logo que depunha o meu fardo, desfrutava um instante de paz, mas a paz desvanecia-se como um relâmpago, e logo começava novamente meu martírio. De quanta paciência não precisava minha querida Maria para me ouvir, sem dar mostras de nenhum aborrecimento. Mal chegava ou da abadia, punha-se ela a arrumar-me os cabelos para o dia seguinte, pois querendo agradar ao papai, a rainhazinha andava todos os dias com os cabelos em cachinhos, para grande admiração das colegas, mormente das professoras, que não tinham diante de si crianças tão bem cuidadas pelos pais. E durante a arrumação não parava de chorar, contando todos os meus escrúpulos. Como tivesse terminado os estudos, Celina voltou para casa no fim do ano, e a pobre Teresa, na necessidade de internar-se sozinha, não tardou em cair doente. O único encanto que a retinha em internato era o de viver em companhia de sua inseparável Celina, sem a qual sua filhinha já não poderia ali continuar. Deixei, pois, a abadia na idade de 13 anos e continuei minha educação, tomando várias aulas semanais em casa da senhora Papineau. Era uma pessoa boníssima, muito instruída, com os ares de solteirona. Vivia com a mãe e encantava ver-se o pequeno lar que juntas constituíam a 3, pois a gata fazia parte da família, devendo eu admitir que ronronasse, deitada sobre meus cadernos, e manifestar até minha admiração pela sua graciosidade. Houve, para mim, vantagem de viver na intimidade da família, como os buissonets ficavam muito longe para as pernas já em tanto envelhecidas de minha professora, pedir a ela que fosse tomar as aulas em sua casa. Ao chegar, encontrava ordinariamente a velha senhora Cochin. Fitava-me com seus olhos grandes e límpidos, e depois chamava com voz descansada e criteriosa. Senhora Pipanot, a senhorita Teresa já chegou? A filha respondia-lhe prontamente, com voz infantil. Aqui estou, mamãe. E logo começava a aula. Além da instrução que ali recebia, as aulas tinham ainda a vantagem de me fazerem conhecer o mundo. Quem o diria? Na sala mobiliada à moda antiga, rodeada de livros e cadernos, presenciava muitas vezes visitas de todos os gêneros, de sacerdotes, senhoras, senhoritas, etc. Na medida do possível, a conversa ficava por conta da senhora Cochin, a fim de que a filha pudesse dar-me aula, mas em tais dias não aprendia grande coisa. Com o nariz metido no livro, ouvia tudo o que se falava, até o que para mim seria melhor não escutar. A vaidade insinua-se tão facilmente no coração. Dizia uma senhora que eu tinha cabelos bonitos. Na saída, uma a outra julgava não ser ouvida. Indagava quem era essa menina tão bonita. E tais palavras, tanto mais lisonjeiras quanto não eram ditas diante de mim, deixavam-me na alma uma impressão de gozo, que claramente me indicava como eu era cheia de amor próprio. Oh, quanta compaixão não sinto das almas que se perdem. É tão fácil desgarrar-se nas sendas floridas do mundo. Não há dúvida para uma alma mais formada a doçura que ele oferece. Vem mesclada de amargura, e o imenso vácuo dos desejos não poderia preencher-se com louvores momentâneos. No entanto, se meu coração desde o seu despertar não se erguer até Deus, se o mundo me tivera sorrido desde minha entrada na vida, que teria acontecido comigo? Ó minha mãe querida, com que gratidão canto as misericórdias do Senhor. De acordo com as palavras da sabedoria, não foi ele que me retirou do mundo, antes que meu espírito se pervertesse com sua malícia e que suas enganosas aparências me seduzissem a alma? A Santíssima Virgem também velava sobre sua florzinha, não querendo que ela se manchasse ao contato com as coisas da terra.
retirou-a para o alto de sua montanha, antes que desabrochasse. Enquanto aguardava o ditoso momento, Teresinha crescia no amor à sua mãe do céu. Para lhe dar prova desse amor, praticou uma ação que muito lhe custou, e que, a despeito de sua extensão, foi narrar com poucas palavras. Quase logo depois de minha admissão na abadia, fui recebida na Associação dos Santos Anjos. Apreciava muito as práticas de devoção que se me impunham, pois sentia um atrativo todo particular em rezar aos bem-aventurados espíritos do céu, especialmente ao que o bom Deus me dera para ser companheiro do meu exílio. Algum tempo depois da minha primeira comunhão, a fita de aspirante à filha de Maria substituiu a dos Santos Anjos. Antes, porém, de ser admitida na Associação da Santíssima Virgem, deixei a abadia, por ter saído antes de concluir os estudos. Não me era facultada a admissão como antiga aluna. Considerando, contudo, que todas as minhas irmãs tinham sido filhas de Maria, tive receio de ser menos do que elas, filha de minha mãe do céu, e fui com toda a humildade, apesar do muito que me custava, pedir a licença de ser recebida na Associação da Santíssima Virgem na abadia. A primeira mestra não quis recusar-me, mas pôs como condição que 2 vezes por semana me recolhesse uma tarde na abadia para mostrar se era digna de ser admitida. Bem, ao invés de me causar prazer, a concessão foi-me custosa ao extremo. Não tinha, como outras antigas alunas, uma professora amiga com a qual pudesse passar algumas horas. Contentava-me, por conseguinte, em cumprimentar a professora e depois trabalhava em silêncio até o fim da aula de trabalhos. Ninguém me dava atenção, e por isso subi à tribuna do coro da capela, ficando diante do Santíssimo Sacramento até o momento em que papai ia buscar-me. Esta era minha exclusiva consolação. Não era Jesus meu único amigo? Não conseguia falar senão com ele. Fatigava minha alma conversar com as criaturas, ainda que se tratasse de conversas piedosas. Sentia que era maior vantagem falar com Deus do que falar de Deus, pois em conversas espirituais se intromete muito amor próprio. Bem era única e exclusivamente pela Santíssima Virgem que me apresentava na abadia. Por vezes sentia-me sozinha, muito sozinha. Como nos dias de minha vida de semi-interna, quando triste e doente no grande pátio, repetia as palavras que sempre me fizeram renascer paz e alento no coração. A vida é tua embarcação, não é tua morada. Quando ainda pequenina, estas palavras me restituíam a coragem. Ainda agora, a despeito dos anos que apagam tantas impressões da piedade infantil, a imagem da embarcação eleva minha alma, ajudando-lhe a suportar o exílio. Não nos diz também a sabedoria que a vida é como uma nau, que sulca as ondas agitadas e de cuja rápida passagem não fica nenhum vestígio? Quando penso tais coisas, minha alma submerge no infinito. Afigura-se-me que já abordo a praia da eternidade. Afigura-se-me receber os amplexos de Jesus. Creio avistar minha mãe do céu que me vem ao encontro na companhia do papai, da mamãe, dos 4 anjinhos. Creio, afinal, gozar para sempre da verdadeira vida eterna em família. Antes de ver a família congregada no lar paterno dos céus, devia ainda passar por muitas separações. No ano de minha admissão como filha da Santíssima Virgem, ela arrebatou-me minha querida Maria, o único esteio de minha alma. Era Maria que me guiava, consolava, ajudava a praticar a virtude. Era meu único oráculo. Sem dúvida, Paulina já ficara muito antes dentro do meu coração, mas estava longe, bem longe de mim. Sofrera um martírio para me habituar a viver sem ela, por ver entre os muros intransponíveis, mas afinal de contas acabei aceitando a triste realidade. Paulina estava perdida para mim, quase mesmo como se tivesse morrido. Sempre me queria bem, rezava por mim, mas aos meus olhos minha querida Paulina se tornara uma santa, que já não poderia compreender as coisas da terra, e as misérias de sua pobre Teresa, se as conhecesse, tê-la-iam espantado e impedido de amar-me tanto. Por outro lado, ainda se quisera confidenciar-lhe meus pensamentos, como fazia nos buissonets, não teria possibilidade, porque os atendimentos no locutório eram somente para Maria. Celina e eu tínhamos permissão de chegar lá só no final, justamente o tempo necessário para nos deixar com o coração apertado.
Assim não tinha na realidade senão Maria, que me era, por assim dizer, indispensável. Só ela contava meus escrúpulos e era tão obediente que meu confessor nunca chegou a saber de minha desagradável doença. A ele dizia exatamente o número de pecados que Maria me autorizava a confessar, nenhum a mais. Por isso poderia ser tida como a alma menos escrupulosa da terra, embora fosse até o último grau. Maria sabia, por conseguinte, tudo o que se passava em minha alma. Sabia também os meus desejos a respeito do Carmelo, e eu a amava tanto que não podia viver sem ela. Titia convidava-nos todos os anos a irmos, uma por vez, à sua casa em Trouville. Gostava muito de ir lá, mas em companhia de Maria. Não a tendo comigo, ficava muito aborrecida. Uma vez, entretanto, senti-me satisfeita em Trouville. Foi o ano de viagem do papai a Constantinopla. Para nos distrair um pouco, pois estávamos desgostosos por saber papai a tão grande distância, Maria mandou-nos, a Celina e a mim, passar 15 dias à beira-mar. Tive ali muita distração, porque minha Celina estava comigo. Titia arranjava-nos todos os passatempos possíveis. Montaria um jumentinho, pesca de ápodes, etc. Era ainda muito criança, apesar dos meus 12 anos e meio. Lembro-me de minha satisfação quando punha as lindas fitas azul celeste que titia me dera para os cabelos. Lembro-me também de ter confessado entre ouvir até essa alegria infantil. Representava-me que fosse um pecado. Uma tarde fiz uma experiência que me surpreendeu bastante. Maria Guerrin, que vivia quase sempre adoentada, choramingava de vez em quando. Titia então fazia-lhe carícias, dizia-lhe os nomes mais afetuosos, e minha querida priminha nem por isso parava de dizer, toda lacrimosa, que estava com dor de cabeça. Ora, eu, que quase todos os dias também tinha dor de cabeça e nunca me queixava, quis uma tarde imitar Maria. Senti, pois, a obrigação de choramingar numa poltrona ao canto da sala. Joana e titia logo se aproximaram de mim, perguntando-me o que tinha. Respondi igual a Maria: estou com dor de cabeça. Parece que não me saí bem no momento de queixar-me, pois nunca pude convencê-los de ter sido dor de cabeça que me fizera chorar. Em vez de me afagarem, falaram comigo como se fala com gente grande. De sua parte, Joana censurou-me por falta de confiança na titia, pois julgava que eu estava às voltas com alguma inquietação de consciência. Afinal, aprendi à própria custa, tomando a firme resolução de não imitar mais os outros, e entendi a fábula de O Asno e o Cachorrinho. Eu representava o asno que, vendo as carícias que se faziam ao cachorrinho, ergueu a pesada pata sobre a mesa para receber seu quinhão de beijos. Mas, se não levei pancadas, como o mísero animal, recebi realmente a moeda de minha paga, moeda que me curou por toda a vida do desejo de atrair a atenção. Só o esforço que nisso apliquei custou-me caro demais. No ano seguinte, que era o da partida de minha querida madrinha, Titi ainda me convidou, mas desta vez a mim sozinha, mas tão desambientada fiquei que ao cabo de 2 ou 3 dias adoeci, e foi preciso que me fizessem voltar para Lisieux. Minha doença, que temiam como grave, não passava de uma nostalgia dos Bussonets. Mal pus os pés ali, voltou a saúde, e a essa criança e ao bom Deus arrebatar-lhe o único apoio que aprendi à vida. Logo que soube da determinação de Maria, resolvi não mais procurar nenhum prazer na terra. Depois que saí do pensionato, alojei-me no antigo gabinete de pintura de Paulina e arrumei-a a meu gosto. Era um verdadeiro prazer, um aglomerado de coisas piedosas e de coisas curiosas. Uma jardineira e um viveiro. Assim, também na parede do fundo sobressaía uma grande cruz de madeira preta, sem o corpo de Cristo, e alguns desenhos que me agradavam. Na outra parede, uma cestinha guarnecida de musselina e fitas cor-de-rosa, cheia de folhinhas picadas e de flores. Afinal, na última parede salientava-se como peça única o retrato de Paulina aos 10 anos de idade. Debaixo do retrato conservava-a uma mesa, onde se achava uma grande gaiola que comportava grande número de passarinhos, cujos melodiosos gorjeios atordoavam a cabeça dos visitantes, mas não a de sua jovem proprietária, que lhes tinha grande afeição.
Ali havia ainda um pequeno móvel branco cheio de meus livros de estudo, de cadernos, etc. Em cima do móvel estava colocada uma estátua da Santíssima Virgem, com vasos sempre providos de flores naturais, com castiçais. Em derredor havia uma multidão de estatuetas de santos e santas, cestinhos feitos de conchas, caixas de papel bristol, etc. Afinal, minha jardineira ficava suspensa diante da janela, onde eu cultivava vasos de flores, os mais raros que podia encontrar. No interior do meu museu havia ainda uma mesa para folhagem, sobre a qual punha minha planta predileta. Defronte à janela era o lugar de minha mesa, coberta de ferro verde, e sobre o ferro coloquei no centro uma ampulheta, uma estatueta de São José, um porta-relógio, corbelhas de flores e um tinteiro, etc. Algumas cadeiras mancas e a fascinante caminha de boneca de Paulina completavam todo o meu mobiliário. Realmente este pobre quarto era um mundo para mim, e como o senhor de Maistre, poderia eu compor um livro com o título Passeio ao redor do meu quarto. Gostava de permanecer horas inteiras nesse quarto, a estudar e a meditar diante do panorama que se descortinava aos meus olhos. Quando eu soube da partida de Maria, meu quarto perdeu para mim todo o encanto. Não queria abandonar um só instante a querida irmã, que dentro em breve se subtrairia à nossa convivência. Quantos atos de paciência não a obriguei a praticar. Todas as vezes que passava diante da porta de seu quarto, batia até que ela abrisse e abraçava-a de todo o coração. Queria fazer provisão de beijos por todo o tempo que ficaria sem eles. Um mês antes de sua entrada no Carmelo, papai levou-nos a Lenço, mas a viagem ficou longe de assemelhar-se à primeira, porque tudo se me converteu em tristeza e amargura. Não poderia descrever as lágrimas que derramei junto ao túmulo de mamãe, por ter esquecido de levar um ramalhete de centáureas colhidas para ela. Na verdade, eu ficava realmente triste com qualquer coisa. Era o contrário de agora, pois o bom Deus concedeu-me a graça de não me abater com nenhuma coisa passageira. Quando me lembro do passado, minha alma transborda de gratidão. Vendo os favores que recebi do céu, em mim se operou tal mudança que já não sou reconhecível. Desejava realmente a graça de ter absoluto domínio sobre meus atos, de ser senhora e não escrava deles. Estas palavras da imitação de Cristo tocavam-me profundamente, mas, por meus desejos, por assim dizer, devia adquirir essa inestimável graça. Não passava ainda de uma criança que parecia não ter outra vontade senão a dos outros, levando as pessoas de Alençon a comentarem que era fraca de caráter. Foi nesta viagem que Leônia fez sua tentativa nas Clarissas. Desgostei-me com sua entrada fora do comum, pois queria-lhe muito bem e não pude abraçá-la antes da partida. Jamais esquecerei a bondade e a perplexidade de nosso pobre paizinho, quando nos veio comunicar que Leônia já estava revestida com o hábito de Clarissa. Tanto como nós, achava que era muito singular, mas não quis fazer nenhum comentário, vendo quanto Maria se contrariava. Levou-nos ao convento, onde senti um aperto de coração como jamais o tivera à vista de um mosteiro. Em mim produzia uma impressão oposta do Carmelo, onde tudo me dilatava a alma. A apresentação das religiosas também não me encantou e não me senti tentada a ficar entre elas. No entanto, nossa pobre Leônia tinha boa aparência e sua nova roupagem. Disse-nos que lhe fitássemos bem os olhos, porque já não tornaríamos a vê-los, uma vez que as Clarissas só se apresentam de olhos baixos. Mas o bom Deus contentou-se com 2 meses de sacrifícios, e Leônia tornou a mostrar-nos seus olhos azuis, muitas vezes rasos de lágrimas. Quando deixei Alençon, julgava que ela permaneceria com as Clarissas, e por isso me afastei da tristonha rua de Meia-Lua. Com muita vontade de chorar, já não éramos mais do que 3, e dentro em breve nossa querida Maria teria também de deixar-nos. 15 de outubro foi o dia da separação. Da alegre e numerosa família dos Buissonets só ficavam as 2 últimas filhas. As pombas tinham fugido do ninho paterno. As restantes quereriam, por sua vez, levantar voo atrás delas, mas as asas eram débeis demais para que pudessem levantar voo. O bom Deus, que queria chamar a si a menor e a mais franzina de todas, apressou-se em desenvolver suas asas.
Ele que se compraz em mostrar sua bondade e seu poder, lançando mão dos instrumentos menos dignos, houve por bem chamar-me a mim antes de Celina, indubitavelmente muito mais merecedora desse favor. Jesus, porém, sabia quanto eu era fraca e por esse motivo escondeu-me como primeira na fenda do rochedo. Quando Maria entrou para o Carmelo, era eu ainda muito escrupulosa. Já não podendo confiar-me a ela, voltei-me para o lado dos céus. Foi aos 4 anjinhos, meus predecessores lá do alto, que me dirigi com a ideia de que suas almas inocentes, por não terem jamais conhecido inquietações nem temores, deviam compadecer-se de sua pobre maninha que sofria aqui na terra. Falava-lhes com ingenuidade de criança e fazia-lhes ver que, sendo a caçula da família, tinha sido sempre a mais estremecida, a mais contemplada com carinhos por parte de minhas irmãs, e que eles, por certo, também me teriam dado provas de afeição se tivessem continuado aqui na terra. Sua partida para o céu não me parecia motivo de me esquecerem. Pelo contrário, estando em condições de aurir nos tesouros divinos, neles poderiam buscar a paz para mim e mostrar-me assim que no céu a gente ainda sabe amar. A resposta não se fez esperar. A paz logo me inundou a alma com sua deliciosa exuberância e compreendi que se era amada aqui na terra, também eu era lá no céu. Desde aquele momento cresceu minha devoção para com meus irmãozinhos. Gosto de entreter-me muitas vezes com eles, de falar-lhes das tristezas do exílio, do meu desejo de logo juntar-me a eles novamente na pátria.